No final da manhã de hoje, o Senado decidiu desafiar o Supremo Tribunal Federal. Os senadores aprovaram uma urgência de requerimento para votar a decisão da primeira turma do STF, que determinou o afastamento do mandato e o recolhimento domiciliar noturno do senador Aécio Neves. Apesar da urgência, a votação ficou para a próxima terça-feira. A tendência é que os parlamentares barrem as medidas impostas pelo Supremo. Vera, eu começo esse tema com você, aí o Senado desafiando o Supremo. O que você achou dessa decisão de ficar para terça-feira? Isso não prolonga ainda mais a crise ou é uma estratégia? Enfim, queria que você falasse sobre o tema. Eu achei surpreendente porque até então, até o início da tarde, quando eu falei com o senador Eunício Oliveira, presidente do Senado, pelo telefone, a ideia era votar de uma vez. Ele falou, não vou ficar com isso na minha mão, essa batata quente o fim de semana todo. O entendimento deles, Patrick, é aquele que a gente já falava aqui ontem, falava no Jornal da Manhã e tudo mais, é que o Supremo teria extrapolado, teria determinado algo que ele não pode fazer dentro da Constituição, teria exacerbado os seus poderes, e aí a ideia do Senado seria zelar pela independência e a harmonia entre os poderes, não confrontar o Supremo. Eles estão muito cuidadosos com a retórica, para evitar que pareça que eles estão acoitando um senador e desafiando o Supremo. Não é disso que se trata, segundo eles, e sim de zelar pela separação dos poderes. A gente sabe que, na verdade, tem muito de corporativismo, tem muita divergência jurídica sobre o significado aí de cada uma das coisas, né, que o Supremo determinou. Por exemplo, o recolhimento noturno é uma forma de prisão ou não? O Miguel Reale esteve aqui no Jornal da Manhã dizendo que não, que é uma medida meramente processual. E ele e o Joseval divergiram no ar a esse respeito, porque o Joseval sustenta que se você vai ficar preso em casa, não pode sair das 6 da tarde às 6 da manhã, na verdade é uma forma de prisão domiciliar. Então o Senado também entende dessa maneira, e o que é pior para o Supremo é que não cabe a ele a última palavra nesse caso. Uma vez o Senado não acolhendo a determinação da primeira turma do Supremo, não tem recurso cabível, a não ser que o Ministério Público insista na prisão do Aécio, e aí eles analisem no pleno. Marco Aurélio fala, bom, a turma já decidiu de um jeito, não se cumpriu, vamos levar ao pleno. É a única maneira, mas ninguém vê a Raquel Dodge empenhada em insistir em algo que era uma premissa do Janot, e que ela, no discurso de posse, foi meio contra. Ela disse, é importante zelar pela harmonia entre os poderes. Então ninguém vê a Raquel Dodge insistindo nessa tese. Pode ser que o Supremo tenha que engolir em seco e ficar com essa decisão final do Senado. Carlos Andreasa. Escândalo, já foi um escândalo na ocasião a Procuradoria-Geral da República apresentar um pedido de prisão contra um senador da República, que só poderia ser preso, repito, por crime inafiançável em flagrante. Não há isso não acontece nesse caso. Então não faz o menor sentido. De resto, não há previsão legal, não há previsão constitucional sobre afastamento de senador como prerrogativa do Supremo Tribunal Federal. Isso simplesmente não existe. Isso é função do Congresso. Aliás, a Constituição brasileira protege o senador, o deputado, a partir de um elemento conceitual fundamental, que são representantes, goste ou não deles, eleitos pelo povo brasileiro, ao contrário do ministro do Supremo, que é a indicação política de presidente da República. É lei, tá? Não estamos questionando isso. Mas o senador da República precisa ser protegido desse tipo de atuação. Então é o seguinte, se o Senado, vejam, ainda que houvesse contra o Aécio Neves ou contra qualquer senador da República um flagrante, um crime em flagrante inafiançável, ou seja, por meio do qual, nesse caso único, ele poderia ser preso, ainda assim, o Senado da República, ou a Câmara, se fosse um deputado, poderia, Patrick Santos, derrubar essa decisão. A palavra final, como disse a Vera, é sempre do Congresso Federal. Então, isso num caso extremo, né? Nós estamos falando de um caso mínimo. Se o Congresso pode o máximo, ou seja, derrubar uma prisão de um senador da República, nesses termos em que eu disse, inafiançável, em flagrante, imagine se não pode derrubar uma decisão que afasta um senador da República. É claro que pode. Pode e vai. É necessário que o faça. Agora,
eu vou fazer um elogio ao Senado da República, raro. Né? A Vera deu, inclusive, a minha ideia a esse respeito. Me deu esse clique. Quem está radicalizando no discurso insiste em radicalizar o Supremo Tribunal Federal. Os ministros do Supremo. O Senado, com toda razão, tendo toda razão, tem botado panos quentes. E não é por outro motivo que deixou a decisão para terça-feira. Para que a pressão baixe, para que a crise institucional diminua e para que eles possam tratar dessa questão e derrubar essa questão depois, certamente, de um longo final de semana de conversas, certamente entre Eunice Oliveira, presidente do Senado, e a Carmen Lúcia, presidente do Supremo. Então, essa bola tem que ser resolvida, esse assunto tem que ser superado. Isso acabou, acaba aqui, e que não se repita. Marcelo Madureira. Eu acho que o estrago já foi feito, né? Nós estamos já frente a uma crise institucional, né? Um confronto entre o legislativo e o judiciário, eu diria até por um ato impensado do judiciário, não sei, mas provavelmente essa questão vai ter que, para resolver isso, vai ter que voltar a plenário, para que você tenha uma saída institucional, para que o próprio judiciário possa voltar atrás, e ao voltar atrás ele já se desmoraliza, ele já se apequena, já se acoelha. Né? Isso é uma questão, sem dúvida nenhuma, é muito ruim para a República. Eu discordo da procuradora Raquel Dodge, que diz que tem que haver harmonia entre os poderes. Não é harmonia entre os poderes que existe uma democracia. Existe sim, um sistema de pesos e contrapesos que delimitam e equilibram os poderes. A questão não é você ter harmonia, porque a harmonia entre os poderes pode ser inclusive contra os interesses da sociedade, da população. Você tem que ter um sistema de pesos e contrapesos, como é os Estados Unidos, que você delimita e equilibra os poderes. Né? E essa questão, só para concluir, ver essa questão de prisão domiciliar do Aécio, eu também vivo em prisão domiciliar, eu trabalho o dia inteiro, chego no final do dia, vou para casa, minha mulher só deixa eu sair no dia seguinte. Te põe na tranca, Madame? Tranca, só não tem a tornozeleira eletrônica porque está em falta no mercado. Mas ela já vi dizer que ela encomendou para tua sogra lá em Brasília e que tá chegando pro Natal. É mesmo? Vai ser seu amigo secreto. Mas vejam que observação importante isso. Os fundamentos da própria República, né? Ou de um sistema maduro, republicano, isso que o Madureira acabou de dizer. Esse papinho de harmonia entre os poderes, isso é irrelevante porque pode mesmo se voltar contra a sociedade, eventualmente, essa harmonia. O que importa é você ter redes que garantam o equilíbrio, os pesos e contrapesos, o balanço, aliás, o próprio fundamento da justiça. Verdade. É importante algumas coisas aí que eu ouvi hoje ao longo do dia, conversando com ministros, com senadores e etc. Que muitos deles ressaltaram o fato, e aí não só os senadores, mas também ministros da corte, ex-ministros da corte, de que o Aécio Neves não foi ainda denunciado. Ele não foi sequer denunciado ainda, não é réu. Aliás, desculpa, ele foi denunciado, mas não é réu. Tem razão, Andreasa. Que, portanto, impor esta restrição vai já numa espécie de pena para ele. Então, que isso seria também inapropriado do ponto de vista jurídico. Além disso, que o Supremo foi além do pedido. No pedido do Janot, não constava essa restrição de recolhimento noturno. Era prisão ou não. Se eles dizem que não há elemento para prisão, eles buscaram um outro elemento que não está sequer no pedido do Ministério Público. E, por fim, eles lembram, e aí eu acho que tem, claro, um pouco de espírito de corpo e não só de defesa de independência dos partidos, que tem vários senadores e deputados lá pendurados. Tem isso também, e que se virar moda e se virar jurisprudência, vai faltar senador na República, né? E é o seguinte, a gente aqui está discutindo as questões conceituais e o que está na Constituição Federal. A gente precisa repetir isso. É claro que os políticos, boa parte deles estão lá defendendo seus interesses pessoais, evitando se colocar nessa condição no futuro, mas isso não importa para o debate que a gente está travando aqui. Nós estamos considerando aqui uma república saudável em que os políticos sejam de altíssimo nível. Se eles são de baixo nível, não interessa. O cara não pode, o senador da República não pode ser privado no modo como se deu nessa ocasião. Não é aceitável. Outra coisa muito aventada também é a prevalência da Constituição sobre o Código Penal e o Código de Processo Penal. Esses instrumentos buscados pela primeira turma para punir o Aécio estão, muitos deles, configurados no Código, mas não na Constituição. E mesmo essa discussão se ele é ou não um servidor público e, portanto, estaria sujeito à decisão do Supremo de afastamento, ministros, advogados lembram
lembram que o mandato eletivo, a que o Andreasa se referiu, o coloca numa outra situação que não é de servidor. É de alguém que sim, é um ente público, um agente público, mas eleito. Destacou isso Disse aqui também. na entrevista. Eu só queria destacar uma coisa que o Andreasa falou também, que é importantíssima, que é essa questão institucional, que a gente não está falando teoricamente não, porque 2018 está aí, Andreasa, e eu prevejo que o eleitorado vai fazer uma grande limpeza no nosso Congresso. Né? Então é importante realmente que você tenha bem clarificado para os eleitores as regras do jogo, porque eu acho que você vai ter uma grande renovação no Congresso, onde realmente as liberdades e a independência dos parlamentares esteja garantida. Não é por causa que você tem realmente uma minoria de 90% hoje de senadores e deputados que deviam estar na cadeia, né? Que a gente não vai deixar de realmente atentar para as questões estruturais. E é bom o eleitor saber que ele vota e elege um representante que de fato é protegido de todas as maneiras. E que há motivo para que assim seja, porque essa regra, esse conjunto de proteções que estão segurando a natureza da atividade parlamentar, se dá exatamente porque o parlamentar é uma figura muito importante. Então é preciso qualificar a pessoa que estará nesse lugar, não desqualificar o lugar. Eu acho que muitas dessas proteções são ainda resquícios do regime de exceção, né, da ditadura, e aí eu acho que talvez se tenha exagerado nessas proteções e fosse o caso de, uma vez que estamos na normalidade democrática e nada indica que a gente vá sair dela, rever algumas delas. O foro eu acho que tem de ser revisto na sua extensão, e mesmo essa imunidade parlamentar e tal, eu acho que a gente poderia questionar, mas é claro, enquanto estiver na Constituição, tem apenas que se cumprir. Por fim, eu chamo a atenção para uma frase do Marco Aurélio, ele que votou contra essas medidas e tal, mas que eu acho que é bem esclarecedora de como votou a primeira turma, quando ele diz Marco Aurélio de Mello! O Marco Aurélio de Mello! Ele diz que a sociedade quer vísceras, né? Ele fez essa declaração, e eu acho que os ministros da primeira turma agiram um pouco como açougueiros, querendo expor as vísceras. Aliás, fosse na segunda turma, essa discussão não estaria existindo, né? Não estaria existindo, porque essa discussão não deveria nem ter chegado ao Supremo, em primeiro lugar. Essa fala do Marco Aurélio, muito equilibrada, né, das vísceras, daquele jeito dele, é direcionada aos votos, sobretudo, do Barroso e do Luiz Fux. Que, sinto muito aos senhores... Mas a Rosa Weber, eu tenho a impressão que não sabe o que está fazendo. Eles sabem. Eles sabem muito bem o que estão fazendo. A astúcia naquilo ali. Estão jogando pra galera. O comportamento do Barroso é de um militante. Claro. Eu queria fazer um programa especial sobre o Barroso aqui. E o comportamento do Fux é de candidato. Ontem, inclusive, eu nem comentei isso aqui, na intervenção dele, ele primeiro disse sobre a grandeza do político, que o Aécio não teve grandeza de se afastar, então caberia ao Supremo fazê-lo, ter esse gesto de grandeza. Grandeza de Aécio Neves? Mas ainda que não importa, não é o Luiz Fux que tem que ter grandeza, um ministro supremo, não é corregedor moral de senador da República. Mas ele foi além. Ele se meteu na vida do partido. Do PSDB, disse, não, é um absurdo que o PSDB, eu também acho, mas eu sou jornalista, não sou ministro supremo, é um absurdo que o PSDB não tenha afastado o Aécio Neves da presidência. Ele é ministro do TSE também, então não pode. Assim, eu não sei muito bem, assim, que esses caras Madureira, o cara para virar ministro supremo faz uma campanha que talvez seja mais penosa e custosa do que para ser deputado federal. Então, larga a toga, filhão, e vai disputar um cargo eletivo. Sabe o que, Andreasa? Eu digo fazer um talk show, o Supremo. Um talk show, não, um reality show supremo. Os caras ficaram os 11 trancados lá, todo dia transmitindo, acho que ia satisfazer a vaidade. Não, mas eu digo mais. Uma coluna... Tranca eles aqui com a gente. Bota eles aqui com a gente. Foi aqui no octógono. Eu escrevi uma coluna na Folha na época do julgamento do Mensalão, do que chamava isso, The Supremes, porque eles estavam todo dia na telinha ali, mais do que muito ator da Globo, e eles, em dado momento, eles estavam, parecia que atuando mesmo. Apareceu o microfone na frente, uma luz ligou. E eu sei que tá, o Patrick quer comentar, mas porque é o seguinte, além disso, o The Supremes, que a Vera falou, é potencializado pelo fato de que eles usam e abusam do recurso da decisão monocrática, que sempre existiu, mas que nessa configuração do Supremo atual virou regra. As decisões hoje em dia, gravíssimas, se dão muito mais monocraticamente, ou mesmo na turma, vá lá, do que no plenário. Quando a decisão monocrática deveria ser uma coisa, por exemplo, para conceder habeas corpus. Mas isso é uma deformação, até o Vila fez um artigo muito bom no Globo, ele mostra que se o judiciário
trabalhasse 365 dias por ano, ignorando sábado, domingo e feriado, você teria que dar por dia mais de 3 mil, despachar mais de 3 mil sentenças. Cara. Isso é o sistema brasileiro que é maluco. Maluco. Quer falar? Não, é que eu só me chamou a atenção, a impressão minha, a cabeleira do Maduro está meio fux, assim. Vou cortar amanhã. Tá fux? É isso que eu não tava me Marcelo aguentando. Madureira, não venho mais aqui. Tá meio fux. Eu não venho mais aqui. Tudo bem que você... Não. Vamos lá. Tá sendo hostil. Não. Vamos ser justos. O Marcelo Madureira, obviamente, não pinta o cabelo. Não. Nós vemos ali que ele tem o cabelo branco. Mas ele então, tem um volume o fux, do fux. A respeito do fux, não resta dúvida. Mas um certo wet look... Um certo wet look do fux tem... cabelo branco com 90 anos. Bom, isso é uma ofensa grave, um gesto de hostilidade sério. Nenhuma discussão nossa, nenhuma discussão. Sendo âncora do programa, ele está exacerbando a autoridade. Nenhuma discussão a vida entre nós dois foi tão hostil. Exatamente. É que ele está se vingando porque eu falei que ele parecia o Salsicha desse corredor. Mas pior que eu reconheci, parecia.